Olá, pessoal! Estamos aqui no podcast Livros para Todos e hoje iremos falar de um literário brasileiro maravilhoso que contribuiu muito para a literatura, Euclides da Cunha. E, meus amigos, eu vou falar sobre a biografia deles. Você sabe, os componentes do nosso grupo irá falar sobre os livros e os movimentos sociais e até uma curiosidade. Você sabe que o componente é feito por Evaristo Júnior, Sara Rubens, Raíssa Mesquita, Fernanda Oliveira e eu, claro, Ruth Santana. Euclides da Cunha foi o brasileiro que viveu entre 1866 e 1909. Escreveu Os Sertões. Foi designado como correspondente do jornal O Estado de São Paulo para o sertão da Bahia, com o objetivo de informar sobre a guerra no município de Canudos. O seu livro, Os Sertões, foi uma das principais realizações do pré-modernismo, oferecendo literatura social centrada nos problemas reais e do nosso país, né? A obra descreve e analisa os eventos que ocorrem durante a guerra. Eu acho maravilhoso uma literatura que fala sobre a realidade onde vivemos, a realidade onde convivemos e mostra etapas e esclarece coisas dos pensamentos que a gente vê, mas não percebemos. E vemos isso no livro dele, né? Mas bora continuar com a biografia dele, né? Em 21 de setembro de 1913, o escritor foi selecionado para a cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras. Vemos que ele tem seu reconhecimento no mundo literário, né? Mas onde esse gênio da literatura nasceu? Ele nasceu em Cantágulo, Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro de 1866. Filho de Edalcia Alves Moreira da Cunha e Manuel Rodrigues da Cunha Pimenta. Com 3 anos, vivia entre as fazendas no Rio de Janeiro e na Bahia, sendo criado por seus tios após a morte da sua mãe. Foi matriculado na Escola Politécnica quando tinha 19 anos, em 1885, mas por falta de fundos foi transferido para a Escola Militar da Praia Vermelha. Escrevia para a revista da escola chamada Família Acadêmica. Nessa época, foi expulso da academia devido ao seu desrespeito aos ministros da guerra do Império, desde cedo apocalíptico. Em 1889, foi para São Paulo e escreveu vários artigos no jornal O Estado de São Paulo, defendendo seus princípios republicanos. Vemos que desde cedo ele defende, desde cedo até o mais velho, até o fim da sua vida, ele defendeu seus princípios e seus ideais. Isso é maravilhoso ver um escritor assim, como a gente vê até hoje também, né? Cidade Euclides da Cunha. Os primeiros habitantes da região foram os índios caimbés, da tribo Tupiniquins. Foi desbravado por colonos vindos das regiões circunvizinhas, sobretudo de Monte Santo e Tucano, né? Que se fixaram com suas famílias e se dedicaram à lavoura e à criação de gado, até hoje bases da economia municipal. O povoado se iniciou na fazenda de Cunha Major, de prioridade do Major Antônio, primeiro explorador das terras do município. No ano de 1888 foi construída uma capela subordinada de Massacará, ou Massacara, não sei como falar, sobre a invocação de Nossa Senhora da Conceição, pelo padre Vicente Sabino dos Santos. A fazenda foi elevada à categoria de vila do ano de 1898 com um território desmembrado, né, de Monte dos Santos. Em 1911 foi construída o Distrito Sede. 20 anos depois, em 1931, a vila do Cumbe, ainda como Distrito Sede, né, foi extinta e sua área foi reanexada ao município de Monte Santo. Em 1953 foi criada e anexada ao município e o distrito de Massacará, né? Na divisão territorial datada em 1960, a cidade tinha 3 distritos: Euclides da Cunha, Canudos e Massacará.
Em 1985, Canudos foi desmembrado de Euclides da Cunha e elevado a município. Euclides da Cunha, além de ser primo-modernista, ele também graduou-se em engenharia militar pela Escola Superior de Guerra em 1892, trabalhou como engenheiro na construção da Estrada de Ferro Central no Brasil, mas desligou-se do Exército em 1896, principalmente por divergências político-ideológicas. Não lhe apaziava o rumor que tomava o novo governo, tampouco as severas punições aplicadas aos envolvidos na revolta da Armada. Ele também exerceu diversos cargos políticos, tendo sido convidado pelo Itamaraty para fixar os limites geográficos entre o Brasil e o Peru. Foi nessa época que contraiu malária em Manaus. A doença reavivou sintomas de antiga tuberculose. Eu vou falar um pouquinho sobre a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, que ocorreu na Bahia de 1896 a 1897, foi um conflito dos mais violentos da história brasileira. 15 mil pessoas morreram, entre eles sertanejos e militares. O fanático religioso Antônio Maciel, também conhecido como Antônio Conselheiro, se instalou em Canudos, uma fazenda abandonada no sertão da Bahia. Em pouco tempo, a cidade de Belo Monte se formou e tinha entre 15 e 20 mil pessoas. O conselheiro criticou a República, recusando de ser o único responsável pelo estado do povo nordestino, que estavam isolados e livres de impostos. Logo teve problema com a igreja e com as leis, o que levou ao conflito. Tá, mas aí você me pergunta, o que é que Euclides da Cunha tem a ver com a Guerra de Canudos? A relação que Euclides da Cunha tinha com a Guerra de Canudos é que, na época que ocorreu a Guerra de Canudos, Euclides ele denunciou a campanha de Canudos, que definiu como um crime na significação integral da palavra. Entendeu? Agora falando um pouco sobre o tipo de escrita de Euclides da Cunha. A prosa de Euclides da Cunha, frequentemente chamada de barroco científico, entre aspas, é uma verdadeira obra-prima da palavra pela opulência das palavras e pela ênfase na oposição e no contraste. Sua formação em ciências exatas ajudou a tornar a construção de frases que usa termos técnicos melhor e mais precisa. Agora sobre as frases densas e sinuosas que ele compôs. Compõe seu estilo de escrita. Quanto mais complicado for o assunto abordado, mais difícil será a linguagem do autor. Além disso, ele era pioneiro de fusão na literatura e na história. Percebe-se também a influência que ele tem sobre o positivismo e do determinismo em suas escritas. Ao longo dos textos, obviamente, dá para notar o quanto ele é positivista e determinista, entendeu? Ele também é um pesquisador prolífico, e sua abordagem da escrita depende da observação aprofundada e pesquisas não adulteradas. Então, como o Fernando já citou a Guerra de Canudos e o porquê de Euclides estar lá, porque para quem não sabe, ele foi enviado lá por um jornal para cobrir a guerra na cidade de Canudos, eu vou falar sobre a obra dele, Os Sertões, que ele publicou em 1902, e a obra não pretendia só contar o que ele presenciou lá, mas a obra também traz muitas teorias científicas que vai desde o determinismo aos conhecimentos da sociologia e geografia humana, e por isso que essa obra é tão importante até para os dias de hoje. Sempre tem questões do Enem que tem elas, tipo, acho que foi na prova de 2014, teve uma questão de geografia com um dos trechos que eu vou ler agora, que é a Caatinga, que eu vou ler agora para vocês, que fala: então, a travessia das varendas sertanejas é mais exaustiva do que a estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e as perspectivas das planuras francas. Eu acho que pro Enem, não tenho certeza agora, essa tinha uma questão de geografia lá, pra falar sobre a Caatinga, que é literalmente o trecho que a gente leu. Agora também vou ler o sertanejo. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquetismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. E agora também vou ler a luta. Decididamente, era indispensável que a campanha de Canudos tivesse um objetivo superior à função estúpida e bem pouco gloriosa de destruir um povoado dos sertões. Havia um inimigo mais sério a combater numa guerra mais demorada e digna.
toda aquela campanha seria um crime inútil e bárbaro se não se aproveitassem os caminhos abertos à artilharia, na verdade. E esses aqui são uns trechos da obra de Euclides Cunha, O Sertão. Fora que ele também tem várias outras obras muito conhecidas, como Os Sertões, que eu já falei, que foi publicado em 1902, Os Contrastes e Confrontos, que foi publicado em 1906, Peru versus Bolívia, em 1902, Castro Alves e Seu Tempo, em 1908, A Margem da História, em 1909, e entre diversas outras obras. Morte de Euclides. Euclides negou que tivesse sido traído por sua esposa e foi à casa do amante. Um atirador e oficial do exército tentou atacá-lo, mas foi assassinado com 3 tiros no coração. Anos depois, seu filho tenta se vingar, mas acaba com seu pai. No dia 15 de agosto de 1909, Euclides da Cunha morreu no Rio de Janeiro. Curiosidades. Em homenagem a essa figura singular, há uma cidade chamada Euclides da Cunha, no estado da Bahia. As obras de Euclides da Cunha teve diversas adaptações para o cinema e teve teatro e música. E assim chega o fim do primeiro episódio do nosso podcast Livro para Todas. Espero que vocês tenham gostado. Euclides da Cunha, torrão adorado, tão decantado no mundo inteiro. Os sertões veio nos trazer a glória da nossa história, o sertão brasileiro. Por muitos anos foi aqui adorado o Bendegó, famoso meteorito. Nosso sertão, um jardim em festa, foi o escolhido lá do infinito. Salve ao rincão de filhos varonis, heróis anônimos, mortos e fé. Renascer de nossos corações, uma bravura de amor e fé. Salve ao rincão de filhos varonis, heróis anônimos, mortos e fé. Renascer de nossos corações, uma bravura de amor e fé. Euclides da Cunha, torrão adorado, tão decantado no mundo inteiro. Os sertões veio nos trazer a glória da nossa história, o sertão brasileiro. Por muitos anos foi aqui adorado o Bendegó, famoso meteorito. Nosso sertão, um jardim em festa, foi o escolhido lá do infinito. Salve ao rincão de filhos varonis, heróis anônimos, mortos e fé. Renascer de nossos corações, uma bravura de amor e fé. Salve ao rincão de filhos varonis, heróis anônimos, mortos e fé. Renascer de nossos corações, uma bravura de amor e fé.